Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura hoje encontra-se no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, que diz: A boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos, pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim a risada dos tolos, também isso é vaidade. Certamente a opressão faz do sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Nunca pergunte: por que os dias passados foram melhores do que os de agora? Pois não é sábio fazer essa pergunta. Boa é a sabedoria, havendo esperança. Ela é proveitosa para os que veem o sol. A sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. Observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, seja feliz, mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justos que perecem na sua justiça e há ímpios que prolongam os seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque você destruiria a si mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Bom é que você tenha isto e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que se encontram numa cidade. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não dê atenção a todas as palavras que se dizem para que você não venha ouvir o seu servo amaldiçoando você. E você sabe que muitas vezes você mesmo já amaldiçoou outros. Tudo isso examinei por meio da sabedoria. Eu disse: serei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe é muito profundo. Quem o poderá encontrar? Procurei conhecer, investigar, buscar a sabedoria e a razão, e compreender que a maldade é estupidez e a tolice é loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração é rede de armadilha e cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que descobri, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não encontrei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. O que descobri é tão somente isso, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos encontramos mais uma vez na tua santa e gloriosa presença. Ao iniciar de mais um dia, e o fazemos com muita alegria e gratidão no coração. Gratidão por esta palavra tão especial, que nos orienta, que penetra no mais profundo do nosso ser, que desnuda-nos diante de Ti, que mostra todo o orgulho, toda a vaidade, toda a podridão do nosso coração. Verdadeiramente, a nossa busca desenfreada por conhecimento, por poder, por dinheiro, por posições, por coisas deste mundo,
são tudo vaidade. E a nossa vida é muito passageira. É muito interessante quando a sua palavra nos diz que é melhor estar na casa do luto do que na festa. Porque no meio da festa, das brincadeiras, nós não paramos para raciocinar, para pensar. Nós muitas vezes nos deixamos levar por leve e momentânea alegria, euforia, muitas vezes sem muito sentido. Mas quando nos deparamos com o fim de todo homem, a morte, somos obrigados a refletir, somos levados a refletir qual a razão da nossa existência e o que vem depois da morte, o que nos coloca numa posição de estar mais sensível à tua voz. Que a tua palavra, Senhor, sempre encontre lugar na nossa mente e no nosso coração. Que possamos entender que a morte é apenas um ponto na nossa história, um ponto e vírgula. A história continua. Aqueles que estão em Cristo já têm a vida eterna. E aqueles que não têm Cristo estão debaixo da condenação eterna. Que isso seja a nossa mola propulsora para buscarmos ao Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, para colocarmos Deus em primeiro lugar e que possamos também ser movidos à evangelização, à obra missionária, à proclamação das boas novas de salvação. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o Senhor nos fez e nos amou de uma maneira tão sublime que enviou o seu Filho amado Jesus para tomar a forma humana, para viver neste mundo, limitando a pessoa humana, mesmo sendo Deus, sofreu aqui por nós. Jesus veio em carne para pagar o nosso pecado. Que isso nos toque profundamente, nos conduza a uma vida de devoção diária, de leitura bíblica, de meditação na tua palavra, de oração, de submissão ao Senhor. E que também possamos nos envolver com a tua obra, proclamando as boas novas de salvação. E que assim aconteça para a honra, glória e louvor do teu nome. Nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.